Olá, seja bem-vindo aqui neste canal do Ser Completo. Estou feliz porque posso compartilhar agora com você mais uma profecia da Bíblia e esperança para o futuro. Te convido a se inscrever se você ainda não é inscrito nesse canal e compartilhar aí as suas opiniões, dar um like, enfim, estar aqui com a gente agora. Essa profecia que temos estudado, hoje a proposta é a gente falar de algumas coisas que estarão acontecendo na Terra quando estivermos vivendo os últimos dias da história. O título é Os Enganos dos Últimos Dias. Hoje nós vamos falar sobre o engano que o adversário de Deus, que é Satanás, ele está preparando para enganar a maior parte das pessoas quando estivéssemos vivendo os últimos dias da história da Terra. Hoje nós vamos falar sobre a morte. O que acontece com a pessoa quando ela morre? E como Satanás quis enganar as pessoas diante dessa verdade bíblica. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 nos diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Mas quem sabe você possa se perguntar, será que Satanás tem tanto poder assim de enganar? Tem. E a Bíblia nos fala que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma até em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. Pois é, mas segundo esse texto que nós lemos, que fala que nos últimos dias muitos acreditariam em doutrinas de demônios. O que são doutrinas de demônios? Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 4, nos fala que então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Pensando lá no Gênesis, né, em que Deus havia falado que eles não deveriam tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, que se um dia eles tocassem ou comessem, certamente eles morreriam, se dirigindo a Adão e Eva. Mas a serpente disse: é certo que não morrereis. E quem é essa serpente? Livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 9, nos diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então aqui está claramente explicado que a serpente ali do jardim do Éden era Satanás. E por que será que Satanás disse que, na verdade, as pessoas poderiam desobedecer a Deus, que não teria problema, que não morreriam por isso? Você consegue entender que nessas palavras existe um engano por trás, que na verdade Satanás está dizendo que nós, seres humanos, podemos viver sim, sem Deus, que nós podemos ter alegria, que nós podemos viver melhor até, porque ele disse que, lá em Gênesis, ele disse que Adão e Eva teriam aberto os olhos e eles veriam coisas maiores e melhores. Eles teriam uma mente de Deus se eles comessem daquele fruto. Então, Satanás, na verdade, ele quis dizer que nós não precisamos de Deus, que nós podemos ser iguais ou melhores do que Deus. E para sustentar essa mentira que Satanás falou, ele disse que o ser humano não morreria. Mas o tempo foi passando e as pessoas começaram a morrer sim. E as tristezas nas famílias das pessoas, as tristezas que vinham acontecendo então, foram tomando conta do coração do ser humano. E aí foi que Satanás começou a disseminar a sua doutrina de que as pessoas morrem, mas não morrem. E os povos antigos, eles começaram a embalsamar os seus mortos, povos como os egípcios, povos pagãos, gregos e outras culturas que ensinavam que as pessoas morriam, mas não morriam de fato.
até mesmo no cristianismo, nós vimos que se fundiu algumas doutrinas emprestada do paganismo, de que a pessoa morre, mas que não morre, que ela vai para o céu, ou ela pode ir para o inferno, ou para um purgatório. E o que Satanás realmente quer com um engano sobre a verdadeira condição daqueles que morrem? Afinal, quem realmente tem razão? Deus, que afirmou que se desobedecessem morreriam? Ou Satanás, que diz que poderiam desobedecer à ordem divina e mesmo assim não aconteceria nada com eles não morreriam? Lá no passado, o povo de Israel já tinha suas orientações a respeito dos enganos de Satanás. O povo de Israel foi um povo escolhido para ser luz para o mundo daquela época. E deles viria Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade. E um dos reis de Israel, que foi Saul, ele desobedeceu às expressas ordens de Deus sobre várias questões. Num dado instante, Deus já havia reprovado Saul como rei para o povo de Israel. E no momento em que este precisava do conselho de Deus sobre se iria ou não para a guerra contra os filisteus, Saul não teve resposta alguma, mas ele então resolveu que ele iria atrás de uma cartomante, era a pitonisa. Esta mulher que era considerada uma médium, Saul procurou essa mulher e teve exatamente a resposta daquilo que ele jamais gostaria de ter. Era a sua própria sentença do seu auto-suicídio. Em 1 Crônicas, capítulo 10, verso 13, nos fala: assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. A Bíblia, ela nos dá a resposta de onde é que nós precisamos buscar as respostas para a nossa vida. Nós queremos vida em abundância, nós não queremos a morte, isso é fato. Mas Deus tem já a resposta certinha na Bíblia. Está tudo lá, está tudo escrito ali. Veja aqui no livro de Isaías 55, versos 6 e 7, nos diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus nos ama, Ele sabe das nossas fragilidades, Ele sabe que o ser humano entrou num beco sem saída quando resolveu se afastar de Deus. Mas Deus oferece o seu perdão. Aqui também, em Isaías capítulo 8, 19 e 20, nos fala: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Foi uma advertência do profeta em relação às pessoas que queriam consultar para que tivessem respostas para a vida. E ele disse: puxa, nós vamos consultar aos mortos a favor dos vivos? Aí ele dá a resposta. Nós precisamos ir à lei de Deus, ao testemunho de Deus, à palavra de Deus. Deus tem palavra de vida, Deus tem palavra de proteção. Sem Deus, sem a lei de Deus, sem os parâmetros para que vivamos uma vida em conformidade com a vontade de Deus, que é a melhor para a nossa vida, porque foi Ele que nos criou. Ele sabe tudo que é melhor para nós. Então, se nós não buscarmos essa verdade, nós estamos perdidos. Estamos fritos, na verdade. Olha aqui essa pergunta: como Deus considera a pretensão daqueles que se diziam capazes de se comunicar com os mortos? Como fez para proteger o seu povo no passado? Olha aqui, em Deuteronômio 18, 10 a 12 nos diz: não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante,
que são esses médiuns que se dizem comunicadores dos mortos. Nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que tal coisa faz é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então nós temos aqui que desde os primórdios Deus tem advertido o seu povo de que se afaste de qualquer tipo dessas atividades que não são de Deus. Na verdade, quem foi o primeiro que trouxe a doutrina de que você morre, mas não morre? Não é? Foi Satanás, que através da serpente. E em São Mateus 24, 25 a 26 nos diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Satanás não brinca, ele vai se utilizar de coisas tremendas, de milagres, de coisas que vão acontecer, que pessoas desavisadas vão aceitar como se fosse o próprio Cristo. Ainda diz: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. A Bíblia, ela nos adverte a respeito dos enganos de Satanás. E um destes será através de pessoas mortas que vão aparecer. O que, na verdade, nós sabemos que a Bíblia tem uma outra informação a respeito das pessoas que morrem. As pessoas que morrem estão em uma outra condição. Eles não são capazes de aparecer aqui. Deus revelou isso na Bíblia e nós vamos estudar sobre cada detalhe desta condição da pessoa que morre e sobre o engano de Satanás, de que quando a pessoa morre realmente não morre, ou pode voltar, alguma coisa aconteça, uma cortina que se mexe, né, um medo que se passa porque, do lado do cemitério, nada disso. A Bíblia, ela esclarece todas estas coisas. E veja que em 1 Coríntios 15, 26, nos revela que o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte, ou seja, nós hoje temos muitas questões que precisamos vencer, inclusive a nós mesmos, porque às vezes nós fazemos escolhas erradas e nós somos inimigos nossos, mas o último inimigo nosso a ser vencido vai ser a morte. E isto será o quê? Na história da humanidade. Em Romanos 5,12, apóstolo Paulo nos adverte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Deus tem um plano de salvação, de eternidade. Mas fora do plano de Deus não existe salvação. E é nisso que Satanás quer ganhar tempo. Se ele te fala que você pode viver uma vida do seu jeito, não precisa seguir os parâmetros divinos, e você vai mesmo assim, de algum modo, viver de novo, ele está ganhando tempo em cima de você. E você fica desapercebido. Você vai viver uma vida fora dos planos de Deus. E isso vai te trazer morte, e morte eterna. Mas afinal, o que acontece com a pessoa quando ela morre? O que você acha? Vai para o céu? Vai para o inferno? Fica vagando por aí, aparecendo para um e para outro? Ou reencarna novamente? O que você acha? Isso nós vamos responder com conhecimento da Bíblia no próximo vídeo que nós vamos postar sobre as profecias da Bíblia e esperança para o futuro. Que Deus te abençoe muito, que esteja disposto a ouvir essas mensagens bíblicas que trazem a salvação. Que Deus te abençoe. Vamos orar e pedir a Deus por cada um de nós. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essas verdades que trazem libertação de mentiras e de enganos. Que o Senhor possa abençoar a cada um dos ouvintes e a cada um de nós, que nós possamos, Senhor, sermos salvos por Ti, de
todos os enganos que Satanás quer nos enredar. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém, Senhor.